Hoje nós vamos falar sobre algo que Jesus fez, os profetas fizeram e que realmente transforma a vida de muita gente. O jejum. Mas será que a gente tem jejuado da maneira certa? Será que a forma que a gente tem jejuado, realmente nós temos apenas passado fome ou tem de fato agradado a Deus? Você já jejuou alguma vez? Se já, nos conte sobre a sua experiência. Por que será que hoje o jejum é tão esquecido pelas igrejas? Pouco falado, pouco ministrado. Será que o jejum ainda tem poder nos dias de hoje? E qual seria esse poder? Transformador, ajudador, modificador de atmosferas? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre jejum. E aqui eu quero ler para você, para a gente começar esse momento, Mateus 6,16 que diz: quando jejuardes, não mostreis um semblante triste como os hipócritas. E agora nós vamos para esse assunto muito importante, juntamente com meu amigo Dr. Wagner Santos, para discorrer. Vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Transforma Cast. Eu acredito que esse episódio aqui está magnífico, porque nós estaremos compartilhando sobre o jejum. Realmente, ele é fundamental, muito importante, e nós precisamos falar mais sobre isso dentro da igreja, dentro de outros locais, e realmente o jejum, ele é poderoso demais. E agora, eu quero te fazer um convite. Se ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para todas as vezes que nós compartilharmos um conteúdo, você ser notificado, e compartilhe esse link com o maior grupo de pessoas que você conseguir. E agora eu já quero aqui fazer uma pergunta maravilhosa para o meu grande amigo Wagner responder. Wagner, você já jejuou alguma vez? E se sim, qual foi a sua experiência, a maior experiência que você teve nesse período de jejum? Sim, a resposta para essa pergunta é sim. Já jejuei, jejum, e particularmente entendo que é uma ordenança, e vamos falar sobre isso mais para frente um pouco. Alex, a maior experiência que eu tive com o jejum, eu tinha acho que aproximadamente uns 25 a 26 anos mais ou menos, e eu experimentei fazer um jejum de 40 dias, e esse jejum eu procurei uma nutricionista, conversei com ela, na verdade eu trabalhava com ela, fui no setor dela e falei para ela que eu tinha esse desejo. E como eu fiz esse jejum? Eu abria o jejum às 0h, meia-noite, com uma oração, e eu entregava esse jejum às 18 horas do dia seguinte. Então eu fazia um período de oração pela madrugada, e aí eu ia até às 18 horas. Das 18 horas até às 22, eu fazia um período de alimentação, uma alimentação mais leve, uma alimentação um pouquinho mais pesada depois, e aí, no máximo, quando estiver chegando ali por volta de 11 horas, uma pequena ceia ali, às vezes um chá, né, um biscoitinho, para que eu pudesse entrar meia-noite em oração, abrindo esse propósito. E, na minha imaturidade, eu questionei Deus se os atos que eu via acontecendo nas ministrações de Benihim, que eu sou fã do ministério, de tudo que Deus fez através da vida dele, e eu falei assim, eu via as pessoas sendo arrebatadas no poder, eu via curas acontecendo, e eu falei para Deus, se isso é real, eu quero viver essa experiência. E aí eu quero trazer para você aqui, compartilhar com você, que após esse período de 40 dias, e nesse período, toda sexta-feira eu tirava um momento de ir ao monte. E aí eu ia ao monte por volta de 10 horas, às vezes eu saía no outro dia de manhã, eu com mais 3 amigos, nós fizemos esse propósito. Primeira ministração que eu tive num culto jovem posterior. E quando eu desci do púlpito e fui orar pelos jovens que estavam à frente, eu ministrava sobre a vida das pessoas, e as pessoas foram caindo, arrebatadas no poder. Caramba. E o Espírito Santo de Deus, ele me falou, muito forte ao meu espírito, ele falou assim, se pedires em meu nome, eu farei.
Como eu não estava pedindo algo específico para mim, o que eu pedia era a experiência e ver as pessoas sendo tratadas dessa forma, eu apenas como instrumento, Deus me permitiu. Então, Alex, o poder do jejum, ele é literalmente arrebatador, transformador. Amém. E agora uma pergunta que eu quero fazer para você interagir aqui nos comentários. Lógico que o Wagner vai responder, tá bom aí. O jejum, ele muda a Deus ou muda a nós? Alex, o jejum, ele muda o homem, né? O ser humano, o homem, a mulher, de dentro para fora. Porque quando você vai jejuar, é o momento em que você está dizendo para o mundo espiritual e para a sua carne que você está mortificando ela. E está alimentando o teu espírito, que vai comunicar com a sua alma, que você pode perceber a alma através das suas emoções. Então você se sente nas emoções fortalecido e encorajado, e no espírito sensível à manifestação. Então ele não muda Deus, porque Deus é imutável e vai estar permanente ali da mesma forma. Ele inclusive está esperando que eu e você todo instante entramos num propósito como esse, porque ele tem algo diferente para ministrar sobre a vida daqueles que se separam. Então ele muda a gente de dentro para fora. Amém. Olha só o que diz em Mateus 4:2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A gente começou esse episódio falando sobre algo que Jesus, o próprio Jesus fez, os profetas fizeram e nós precisamos fazer. Se Jesus, sendo Deus em forma de homem aqui na Terra, ele jejuou, porque eu e você, nós não precisamos jejuar? É interessante isso, né, Wagner? Porque muitas pessoas acham, não, estou na igreja, está tudo bem, eu não preciso jejuar. E sabe o que é interessante, Wagner? Às vezes a pessoa está num propósito de emagrecer, ela quer emagrecer. Aí ela vê na internet que agora está em alta fazer o jejum intermitente. Isso aí. Porque o jejum intermitente emagrece, porque isso, porque aquilo. Aí as pessoas elas fazem sacrifício em prol de uma dieta, em prol do emagrecimento, um foco específico. Mas quando fala-se fazer um jejum em prol do reino, em prol de vidas, um jejum espiritual, as pessoas elas acabam abandonando ou desistindo facilmente por isso. Não é verdade, Wagner? Não, fato, é fato. Alex, eu acrescento mais uma coisa. Quando a gente vai para a estética, né, você tem uma baita motivação. Você esquece tudo que o jejum traz de reação no corpo, porque tem um propósito. Só que quando nós vamos fazer um jejum e ele é espiritual, nós passamos a ser tentados. Então, muita gente, às vezes, eu já ouvi pessoas falarem assim, fazer jejum é difícil, porque você fala que vai fazer um jejum, vem a provação, vem a dificuldade. Então, às vezes, eu tenho a sensação que muita gente hoje tem abandonado a prática porque ela tem abandonado o confronto. Né? Ela tem abandonado as lutas, então ela já coloca na cabeça que toda vez que ela for fazer, ela vai ter uma aprovação. Às vezes a aprovação é simples, né? Vou te dar um exemplo. Nós saímos agora né, de um período de 21 dias, onde a igreja jejuou de forma coletiva, né? E a entrega foi ontem. Eu ouvi diversas pessoas contando que durante o período, né, por exemplo, tem pessoas que tiraram doce, jejuaram doce e diziam que era uma grande dificuldade, porque tem um hábito, então você rompe com o hábito de forma abrupta. Fala que nunca foram tão tentadas em comer doce como nesse período. Pessoas que contaram que num ambiente de trabalho que nunca entra doce, todos os dias tinha uma mesa farta. Então, eu acredito que muita gente, além de inverter, né, a prioridade daquilo que tem que ser, ou seja, prioriza a estética, a carne, a imagem, não prioriza o espírito, a alma, né, faz essa inversão, tende também a fugir dessas provações e querem levar uma vida de forma mais suave, mais light.
Não, isso é uma realidade. Olha o que está aqui. O jejum não é sobre você e eu, nós deixarmos de comer. É sobre nós alimentarmos o espírito. E tem muita gente, ô Wagner, que no período de jejum, ela está até se abstendo de alguns alimentos, de algumas coisas que ela gosta, né? O jejum é muito particular e é um tabu, na verdade, assim, é uma discussão bem interessante. Eu, muitas das vezes, igual você mencionou, acabamos de sair de um período de 21 dias de jejum. A maioria das vezes eu faço jejum de doce, porque para mim doce é uma tentação. É algo que eu gosto muito. Só que às vezes eu tô de jejum, as pessoas me veem comendo, mastigando um chiclete, comendo uma bala. As pessoas, você tá de jejum e tá comendo um chiclete, você tá comendo uma bala? Falei, qual o problema? Porque para mim, um chiclete, uma bala, que para tirar na maioria das vezes é até para cuidar do hálito e tudo mais, eu como ali e tal, mastiga a bala, o chiclete, enfim. E as pessoas, mas não é o jejum de doce que você está fazendo? E bala o quê? Doce. Mas para mim não é uma tentação. Por exemplo, tem pessoas que fazem, por exemplo, o jejum de carne e não comem presunto. Eu como presunto se eu estiver fazendo jejum de carne assim, de boa. Agora eu te faço uma pergunta, Wagner. Leite em pó é doce? Não. É leite em pó, é leite, não é doce. Mas para mim a pessoa, sim, é doce. Por quê? Eu gosto, eu não sei, né? Algumas pessoas gostam, outras não, de colocar um copinho de leite em pó e comer puro. E algumas vezes eu faço isso após a refeição. Substituindo um doce especificamente, sim. Entende? Então, tipo assim, é muito particular. Só que o mais importante de tudo é, quando nós estivermos no período de jejum, nós estivermos de fato se consagrando ao Senhor. Porque não adianta nada a gente ficar sem comer um doce, uma carne, um refrigerante, se a gente continua reclamando, se a gente continua pecando, se a gente continua com as mesmas práticas de como nós não estivéssemos fazendo o jejum. Então é muito importante, quando a gente estiver se abstendo de um alimento, de uma televisão, de uma rede social, do telefone, alguma coisa assim, nós verdadeiramente nos atentarmos à busca espiritual nesse período. Porque se eu falar, não vou tomar café da manhã, mas naquela manhã eu não busquei a Deus, eu não fiz uma oração, eu não li a Bíblia, não ouvi uma mensagem, não li um livro edificante, nada, estou fazendo jejum à toa. É ou não é verdade, vai? Não, plenamente. É exatamente isso. Porque Jesus, quando ele deixa o exemplo, ele pega e ele vai para o deserto. E o deserto é lugar ermo. Então ele se separou. Jesus, ele não estava em meio à multidão. Ele não estava agrupado, ele não estava na questão do ministério dele. Não, ele se preparou, se separou, e aí ele foi fazer os 40 dias de jejum. E quando você entende em jejum, você entende tem que entender jejum como consagração. E você está se consagrando a quem? A Deus. Se você está falando de consagração, você está falando de busca. Se você está falando de busca, você está falando que você está querendo estar sensível a ouvir a voz de Deus. Só tem 2 meios hoje para você ouvir ali, em separado, você ouvir a voz de Deus. Em separado, destado. Mas se você está em separado, o que você vai fazer? Você vai orar para o Espírito falar e ler a Bíblia, que é a manifestação mais clara da palavra de Deus. Ou seja, é Deus falando através das Escrituras. Então, se você vai tirar um período de jejum, Alex, é o que você falou, e você não, mas olha só, eu faço um jejum e eu estou indo a trabalhar. Cara, não tem problema nenhum. Você vai abrir o seu período de jejum, tira um momento de oração, apresenta o seu jejum a ele. Você está indo ao trabalho, se você está de carro, coloca uma ministração, coloca um louvor, vá atento ao trânsito, mas ao mesmo tempo vá orando sem cessar. Pensamento, vá apresentando: Senhor, eu quero colocar minha família, Senhor, eu quero colocar meu ministério, Senhor, eu quero colocar o propósito X, o propósito Y. E você chegou no local, você entra e vai trabalhar. Dê uma folga naquilo que você está digitando, o que você está fazendo, seja qual tipo de trabalho que você faz. Veio à mente os céus, você: Senhor, quero te agradecer nesse momento, Senhor, vá a tal lugar, olha, minha esposa está em casa, meu filho. Esse é a consagração e o orar sem cessar. E o detalhe, é o que você falou. Vamos supor que eu
né? Estou num ambiente de trabalho. E esse ambiente, nem todas as pessoas professam a mesma fé que eu. E tem ali pessoas que estão fazendo brincadeiras que não fazem parte do teu jeito de viver. Então, se você está jejuando, para que você está naquele momento, naquela roda, ouvindo aquilo ali? Se separa. Em regra, você já nem deveria estar ali. Né? Você já deveria estar fugindo. Mas, nesse momento, mais ainda. Não. Se vai entrar num tema polêmico, por exemplo, política, cara, foge. Para que você vai se irar? Para que você vai debater? Cara, é literalmente se separar em meio a toda aquela situação para que você possa ter até a sensibilidade do Espírito te visitar, seja no trabalho, seja no colégio, seja na faculdade, e Deus falar com você. E Deus não escolhe um lugar, não. É a hora de falar, Ele vai lá e te visita. No ônibus, metrô, no ponto do ônibus, é em casa, é na sala de aula, e é assim. Verdade, mano. Olha só aqui, porque muitos jejuam, mas não trazem resultado para a vida deles. Olha só que está em Isaías 58, 3 e 4. Porque jejuamos nós e tu não atentaste para isso? Marcos 9, 29 diz, estas coisas não pode sair senão por meio de oração. No caso, essas castas, né? Então, muitas das vezes, nós jejuamos de maneira rasa. E o período de jejum, Wagner, eu acredito que nós precisamos nos atentar nós sermos transformados. Existe, conforme eu li aqui, existe certas situações, problemas, necessidades que ela só sai com jejum e com oração. Existem principados, potestades, coisas que realmente está no mundo espiritual, que só vai sair e vai acontecer o milagre quando você começar a jejuar de verdade e não passar fome à toa. E o que diz aqui também é que jejum, Wagner, sem arrependimento é apenas privação. É verdade. Fala um pouquinho, Wagner, sobre a importância do arrependimento, da conexão com Deus no período que nós estamos jejuando. Então eu vou te contar então, Alex, a importância, eu vou te contar isso como um testemunho, tá? Isso é algo muito recente. Nós estávamos num período de jejum, né? Eu estava internado no hospital, né? Passei aquele período lá de 14 dias e ali eu, de certa forma, minha esposa estava brincando comigo ontem, ela falou assim, no teu jejum tu incluiu um jejum diferente, né? Eu falei, qual foi o jejum? Ela, jejum de rua. Porque tu estava trancado dentro do quarto, tu passou 14 dias trancado dentro do quarto de hospital, tu não botou a cara para fora. Eu falei, verdade, eu jejuei da rua, não conseguia até sair do hospital, não tinha permissão para sair do hospital. Que para muitas pessoas isso é um desafio gigantesco. A batalha na mente ali dentro foi gigante. Você ter que ficar trancado, você poder sair, muita coisa para fazer aqui fora, né? E qual foi o grande momento que eu vivi ali? Minha tia, ela teve um desentendimento com a minha mãe. Minha mãe estava no leito de morte. Minha mãe estava internada com 35% só de fração de ejeção do coração, então estava esperando para um cateterismo e tal, e ali aquele leito dali para ela foi leito de morte, né? Porque ela não saiu dali. E aí minha tia não tinha maturidade e ficava levando o problema daqui de fora para dentro do quarto do hospital da minha mãe. E aí, numa visita, minha mãe falou assim para mim, cara, meu filho, posso te fazer um pedido? Eu falei, faça, mãe. Não deixa sua tia entrar mais não. E aí eu vivi um dilema, como que eu proíbo a entrada da irmã e ao mesmo tempo eu preciso resguardar minha mãe e tal. E aí, 2 dias depois, minha mãe veio a falecer. E eu fiquei muito triste, porque eu fiquei com a sensação que a minha tia contribuiu naquela época para que isso pudesse estar acontecendo. Não contribuiu. Hoje eu vejo que não teria, era o plano de Deus, era o momento da minha mãe. Minha mãe era salva em Cristo Jesus, né? Tinha retornado para os caminhos e tal, e era o momento de Deus recolher ela. E só que na época eu falei, poxa, a pessoa não teve o cuidado, mas a minha tia também não teve a maturidade, não tinha a instrução. E aí nós nos afastamos. Nunca brigamos, nunca discutimos, nunca batemos boca, só que simplesmente eu preferi me afastar e fiquei distante. Cara, minha mãe morreu em 2017. E isso estava assim, esquecido, completamente esquecido. E nós constantemente conversamos sobre perdão. A gente fala sobre o perdão. E lá, nesse período,
O Espírito Santo de Deus falou assim: você não deve se arrepender, voltar lá e conversar com sua tia, trazer para perto e ajustar. E eu falei, nossa, eu já tinha esquecido disso. Ou seja, nós estamos num período de consagração geral e Deus visita um dos seus que está num período de consagração e diz assim: volta e arrependa-se. Ou seja, o arrependimento faz parte do processo de limpeza e pureza do coração, para que você possa buscar de tudo o coração, ou seja, com o coração todo entregue. Seu coração não está preso nem atrelado a nada. E esse nada é nada, não é nenhum Deus, nenhum ídolo, mas também nenhuma mágoa, nenhum rancor. Eu acho que essa é a grande importância. Se não fosse importante, acho que Deus não teria ido lá naquele momento e me visitado para fazer isso. Eu fiz, mandei mensagem, ela foi até lá mesmo. Nós sentamos, conversamos, de lá para cá praticamente todos os dias ela fala comigo, eu falo com ela e ficou tudo no passado. Amém, Wagner, amém. E eu entendo isso que você falou e é extremamente importante nós termos essa ciência que o período de jejum, tem muita gente que faz o jejum assim: não estou precisando de um carro, então vou fazer jejum. Não, você está precisando de trabalho. Não, estou precisando tanto que Deus abra uma porta e vou fazer um jejum. Isso não está certo. A gente precisa às vezes revisitar as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas motivações e entender que o principal propósito de nós fazermos jejum é de nós sermos transformados por aquele que nos chamou de dentro para fora. É trazer arrependimento e proximidade com o nosso Criador. Por isso que nós precisamos constantemente revisitar nós mesmos. A Bíblia diz assim: avalie, pois, o homem a si mesmo. Como é que está a nossa vida? O que Deus hoje está... Tem aqui uma das perguntas é: que tipo de jejum você acredita que Deus esteja te chamando para fazer? Qual situação ou problema você tem enfrentado que você precisa fazer um jejum para você ouvir a voz de Deus? Porque o jejum, Wagner, ele traz para nós uma sensibilidade espiritual muito importante. É verdade. Quanto mais eu jejuo, quanto mais eu busco a Deus com o meu coração quebrantado, eu encontro. Mais eu recebo de Deus. Quantas vezes, Wagner, a gente toma atitude, decisões atrás de decisões, e a realidade é que a gente não tem se atentado a um ponto: o que Deus quer. Qual é a decisão que o Espírito Santo está me direcionando? E às vezes nós falhamos, quebramos a cara, batemos a cabeça na parede, não saímos no lugar. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. E para nós estarmos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, nada melhor do que a gente fazer o quê, Wagner? Jejuar. Separar. É isso. E aí eu reforço a pergunta que eu te fiz: que tipo de jejum você acredita que Deus esteja te chamando para fazer? Porque, eu preciso romper, eu preciso de uma porta aberta, amém. Mas entenda que o jejum é um direcionamento divino, que o jejum ele é fundamental. Olha só que está em Joel 2:12, que diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com o quê? Com jejum, com choro e pranto. Irmãos, eu sou muito pecador. Você também peca, Vá? Sim, com certeza. Você se considera santo? Não, longe disso. Não. Eu acredito que você que esteja aí do outro lado da tela pense a mesma coisa. Muitas das vezes as pessoas elas não querem nem ir para a igreja porque elas ficam constrangidas, Wagner, com tantos pecados. Não, mas eu sou muito pecador. Eu sou muito falho. E aí ela não vai para a igreja. Não, porque eu tô com um negocinho aí, um tico-tico no fubá e tal, não sei o quê. Aí eu gosto muito da Camila Barra, que ela fala assim: vem você, vem um tico-tico e vem um fubá. Porque para nós sermos transformados, só existe um caminho: a aproximação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos limpa, que nos liberta, que nos transforma. E tudo isso é muito acelerado
quando nós fazemos um propósito verdadeiro de jejum, nos arrependemos. É ou não é, meu amigo? Com certeza. Eu quero aproveitar a sua fala para destacar um ponto que é muito importante aqui, a essa altura da nossa conversa. O Luciano Subirá, no livro A Cultura do Jejum, ele traz um destaque que para mim é bastante interessante. Porque hoje nós estamos acostumados a ver inserido dentro da cultura do jejum, né, a cultura contemporânea, você excluir, né, um período das redes sociais, você excluir entretenimento. Vou te dar um exemplo aí de streaming, né, Netflix, Prime, entre outros. Mas eu quero aqui trazer principalmente o que ele aborda no livro, primordialmente falando, e quando se trata da cultura judaica e da cultura contemporânea baseada na Bíblia, né, jejum ainda começa com a privação de alimentos. E aí, aqui acrescentando, né, algo meu, ou seja, um grifo particular. Se você, nesse período, quiser acrescentar abstinência de uma rede social, ok. Agora, não estou dizendo aqui que 100% errado fazer somente o jejum da rede social. Cada um sabe aonde o teu calo aperta. Mas eu quero dizer que, à luz da Bíblia, essencialmente, jejum trata-se de abstinência de alimentação. É privação da alimentação. E aqui, assim, eu quero também destacar, muita gente fala assim, não, eu tenho dificuldade para jejuar, porque se eu ficar sem comer, eu vou desmaiar. Se eu ficar 24 horas sem jejum, eu vou estar arriscado eu apagar. Gente, cientificamente falando, os médicos já comprovaram isso. Não sou eu que estou falando. Estou falando a nível de Ministério da Saúde, estou falando de órgãos internacionais da saúde. Os 3 primeiros dias, as 72 primeiras horas, o seu corpo não vai consumir sequer a gordura que está armazenada. Vai ser somente o açúcar que ele guardou. Então, ou seja, falar que você vai desmaiar, que você vai apagar, isso é mito. Outra, você sim pode ter ataque do mundo espiritual querendo te parar, às vezes uma crise de ansiedade, mas tudo que você consegue trabalhar junto com a oração paralela, se hidratando bem, com orientação médica, é possível sim fazer até os 40 dias que Jesus fez. Isso não sou eu, são médicos. Porque o seu corpo vai começar a consumir a gordura que está armazenada, até o seu corpo começar a pensar em consumir a sua musculatura, isso já passou 40 dias. Então, às vezes, assim, eu não estou dizendo aqui hoje que nós temos que iniciar um jejum radical e já fazer 21 dias. 21 dias, não. Acho que jejum é gradual. Você começa com uma parte do dia, depois você migra para 24, depois talvez você faz um 36. Quando você tiver no 36, de repente você dá um salto aí para 72 horas. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? Não é o tamanho, não é se é grande, se é pequeno, mas o que eu quero dizer para você é priorize suprimir o teu corpo físico. A alimentação para a matéria, para a carne. Porque, querendo ou não, Alex, se você concorda comigo, eu gostaria que você falasse também. Rede social é para a alma. É para as emoções. É diversão, prazer, é a alma. E a gente não está falando de alma, a gente está falando de... Na verdade, Wagner, assim, eu acredito que, independente do jejum em si, as redes sociais nós devemos ter muito cuidado, sabe? É algo que eu trabalho com redes sociais há anos. E antes mesmo de surgir Instagram, Facebook, essas coisas, lá da época do Orkut, né? Enfim.
Se a gente não tomar cuidado com a rede social, ela pode ser algo que destrói a vida das pessoas. Tem muita gente, Wagner, sendo destruída por causa do uso do Instagram. A comparação, a inveja e por aí vai. Então, assim, o período de jejum é muito importante e fundamental também nós, talvez, eliminar essa questão da rede social. Eu nunca fiz, Wagner, jejum de rede social, porque é impossível fazer jejum de rede social, porque eu trabalho com isso. Toda a equipe, todo mundo, nós ficamos na internet o dia inteiro, postando vídeo, programando, fazendo isso, para lá, não sei o quê. Só que, para mim, é difícil usar a rede social, para mim, um longo período. Às vezes eu entro ali, às vezes na hora do almoço, dou uma rolada no feed, ver os stories de mais ou menos 2, 3 pessoas que eu acompanho e acabou. Agora, tem gente que é viciada em rede social, então isso, independente de jejum ou não, pode ser algo destruidor demais na vida das pessoas. E outra coisa, eu constantemente falo sobre isso. Você usa as redes sociais para se entreter ou para fazer negócio? Porque se a pessoa souber usar, a rede social é um vilão. Não, não é. Se você souber usar. Tudo se você souber usar, tudo se você tem autocontrole sobre aquilo, aquilo não te domina. Muita gente fala assim, não, ser rico é muito ruim. Me dá o dinheiro então, se você não quer, me dá. É ou não é? É verdade. Ah, não, mas rede social é muito ruim. Não, me dá a rede social. Agora, tudo que te domina é ruim. É sobre isso. Aquilo que você não tem o controle é muito ruim. Quer ver uma coisa? A comida. Porque tem tanta gente no mundo obesa. Porque as pessoas estão trazendo problemas emocionais e descontando aonde? Na alimentação. Eu vou te falar por mim, quantas vezes a gente passou uma semana cansada, estressada. Tenha cuidado na minha fala, mas caraca, irmão, eu só queria sentar e comer um churrasquinho para desestressar. É verdade. Muitas das vezes nós canalizamos uma situação que está na nossa mente, nas nossas emoções e descontamos na comida. Comemos. A maioria das vezes, na verdade, quase 100% do tempo, nós comemos muito mais do que é o necessário. Se a gente parar para pensar, qual é o necessário de comida que eu preciso me alimentar diariamente, nós comemos muito mais. Seja no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, sempre comemos mais do que o suficiente. Sempre comemos mais do que o necessário. Agora eu não estou aqui para radicalizar isso, estou apenas dando um exemplo. Então, tudo hoje que nos atrapalha de nos aproximar do nosso Criador, isso pode ser um problema nas nossas vidas. Por exemplo, Abraão. Foi difícil ele ter o filho, mas quando ele teve, aquilo ali atrapalhava o relacionamento dele com Deus. O que Deus pediu? Abraão, vai lá, sacrifica Isaac. E aí, graças a Deus, aconteceu tudo que a gente sabe na história, não sacrificou, mas hoje é um grande testemunho para nós. Hoje eu tenho um filho, eu amo meu filho, a gente vive agarrado, é a coisa mais gostosa do mundo. Mas o que tem roubado hoje, né, Wagner? Eu acho que essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. O que tem roubado o lugar de Deus nas nossas vidas? O que tem roubado o espaço do nosso coração que só Deus poderia ocupar? Reforço, o que Deus tem te chamado vai muito mais além. A pergunta do jejum, qual o propósito do jejum que Deus está te cobrando? Não, o que Deus está te pedindo? O que Deus está te cobrando, que tem roubado o espaço do Espírito Santo nas nossas vidas? E aqui caminho, Wagner, para o final. O que realmente está faltando você tomar de decisão? Será que você já entregou a vida a Jesus ou não? Será que você já consagrou a sua casa a Jesus ou não? O que Deus está te cobrando é acordar mais vezes de madrugada para orar? É um jejum específico em prol da sua família? É você sair do seu trabalho, pedir demissão, abrir o seu próprio negócio? É você realmente limpar novamente aquele espaço que só Jesus deveria estar ocupando? Verdade. O que é? É ou não é, Wagner? Verdade. E a tua fala ela é muito pertinente. Então, quando você fala que a gente precisa olhar aquilo que tem roubado
né, o teu tempo de Deus tem tirado ou afastado você de Deus, ele passa pelas práticas. Né? Então, assim, é perfeito, a colocação é perfeita. Então, assim, as práticas que elas estão indicadas, né, por Jesus ali, que às vezes assim, existe a discussão entre é ordenância ou não. Mas Jesus ele diz assim, quando fores orar e jejuar, ponto. Então ele diz assim, ele já espera que você faça. Então, se você não tem feito, o que tem te roubado essa prática? Aí, se você identificar isso e voltar a algo que aí eu quero destacar dentro do que você falou, que se a gente for para Apocalipse 2, do 1 ao 5, você vai ver o anjo da igreja falando, falando à igreja de Éfeso. Então, assim, talvez você também esteja performando muito bem. E aí a gente está falando do cara que está lá dentro e ele serve, ele vai ao culto, ele ora na igreja, mas virou um protocolo. É como se ele batesse cartão. E esse que bate cartão, ele está afastado do primeiro amor. Então o anjo fala à igreja, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Porque no primeiro amor nós entregamos a performance, mas ao mesmo tempo nós entregamos o nosso coração. E fazemos com amor e dedicação. Por isso temos performance. Não só performance por performar. Então, será que você hoje se afastou do primeiro amor, por isso você não jejua mais? O que tem te levado a esquecer essa essência? E eu quero te convidar hoje a refletir e a voltar, a trazer à sua memória aquilo que pode te trazer esperança. Como era a sua prática no início da sua conversão? Será que tem algo que você sente saudade? De um toque diferente? De uma conexão diferente? E essa conexão ela vinha através de quê? Talvez esse pontinho que foi excluído da tua rotina seja o ponto-chave para você retornar a essa conexão. Verdade, Wagner. E aqui eu quero saber de você. Interaja aqui nos comentários e compartilhe aqui com a gente. Qual foi o maior período de jejum que você fez? Qual foi o seu testemunho que você obteve nesse período? Agora, uma pergunta importante. Esse conteúdo, esse episódio, fez sentido ou não fez sentido para você? Qual é o tema que você acredita que nós deveríamos abordar na próxima semana ou ainda nesse mês que vai entrar agora de novembro? Comenta aqui embaixo. E aqui nós encerramos esse assunto tão maravilhoso, tão importante sobre o jejum. Lembre-se, abra mão daquilo que tem roubado o espaço de Deus na sua vida e comece o quanto antes esse período de consagração de jejum. Busque mais orientações, busque se aprofundar mais sobre esse tema. E agora, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para todas as vezes que nós compartilharmos o conteúdo, você ser notificado em primeira mão e nos ajude pegando esse link e compartilhando com o maior número de pessoas que você puder. Um grande abraço e nós te vemos no próximo episódio do Transforma Cast.